Olá, seja muito bem-vindo ao Procurement Ideas, alavancando valor através de ideias. Eu sou Rafael Vendramini, consultor especializado em processos de compras e de Strategic Sourcing, e este é o Ideas Cast. É um modelo diferente de vídeo, na qual a ideia é trazer uma discussão, sem ter um conteúdo tão programático assim, mas para a gente poder trocar um pouco de ideias. Por isso que é importante a sua participação, é importante ouvir de vocês o que vocês estão achando sobre essa série, sobre essas discussões, que no caso aqui, o meu IdeaCast está sendo primeiro focado um pouco no Bitcoin, dado que o Bitcoin nos últimos tempos cresceu bastante, ele se tornou uma moeda de investimento e de proteção de valor para pequenos, médios e agora grandes investidores. Nós vamos ver isso ao longo da apresentação de hoje. E a pergunta que eu faço é, será que um dia as grandes corporações podem usar o Bitcoin como ferramenta de hedge? Será que é interessante a gente olhar o Bitcoin como a gente usa o dólar para, quando for fazer um investimento, eu quiser salvaguardar o valor daquele investimento de hoje, eu compro o dólar e para o momento futuro eu vender e assim eu conseguir proteger o valor que todo o business case, todo o caso, o estudo de caso que foi feito em cima daquele investimento. Então a minha pergunta é, será que um dia a gente pode usar o Bitcoin então como uma ferramenta de hedge para proteger o valor e evitar flutuações cambiais ou então impactos de inflação que pode acontecer em diversas moedas? Essa é a provocação, é isso que a gente vai ver e essas atualizações que nós estamos vendo ao longo do tempo, olhando aqui algumas plataformas, tá ok? Mas antes de mais nada, se você não é inscrito, dá uma força para esse canal, se inscreve, ativa os sininhos das notificações, pois isso é importante para que toda vez que subir algum conteúdo do vídeo, seja o IdeasCast ou não, você vai ser prontamente avisado e vai receber essa informação rapidamente no seu aplicativo. E como de costume também, se você gosta do trabalho que é feito aqui no Procurement Ideas, por favor, deixe o seu like, compartilha com a gente também nos comentários o que você acha, compartilhe esse vídeo com seus amigos, pois só assim o algoritmo do YouTube vai entender que esse conteúdo é importante e interessante e vai recomendá-lo a mais pessoas que, assim como você, buscam informação de qualidade, tá ok? E como já falei em outros vídeos, se você tem interesse em conhecer mais e mais profundamente o que é o Bitcoin, como ele funciona e até olhar um pouco mais perspectivas de mercado, tem 4 livros que eu recomendo, que eu achei na Amazon, que vocês podem depois conferir, e eu vou deixar os links todos na descrição, tá? Tem uns 2 opções em inglês, que é o Bitcoin, The Future of Money e The Bitcoin Standard, e 2 em português também, que é o Bitcoin, a moeda na era digital e o futuro do dinheiro. Todos eles têm uma boa avaliação dentro da Amazon e com certeza vai colaborar bastante aí para o desenvolvimento profissional de todos vocês, ok? Dito isso, bora para análise então. Então, como de costume, eu sempre uso a plataforma do Decrypt para buscar as cotações e as flutuações do Bitcoin de uma semana para outra, dentro do dia, dentro do mês, dentro do ano, para a gente ver como é que está essa moeda e se o valor que era esperado no começo do ano, como foi nos primeiros IdeasCast, será que isso se sustenta ao longo do tempo? Então vamos ver o que aconteceu, o que está acontecendo aqui com o Bitcoin recentemente. Então no dia de hoje, então hoje é segunda-feira, dia 1º de fevereiro, a moeda ela já ganhou 4% nas últimas 24 horas. A gente vê que ela saltou aqui, ela começou a 32,5 mil dólares o Bitcoin, ela chegou aqui no auge hoje a 34.456 mil dólares e deve fechar aí perto dos 34 mil dólares, deve ser essa cotação, então ela deve apresentar algum ganho dentro do dia, sim, é isso que a gente está vendo. De uma semana para outra, a moeda ela se apreciou, teve algumas coisas bastante interessantes que a gente vai ver o porquê que ela se apreciou nessa última semana. E o ganho dela dentro dos últimos 7 dias já está na casa de 5%, o que demonstra que o Bitcoin continua sendo uma ferramenta de investimento muito interessante para quem quer ter bons retornos. No mês, ele já está apresentando aí um rendimento, nos últimos 30 dias, vamos colocar assim, um retorno positivo de 5,47%, tá? Aqui a gente consegue ver todas as altas que teve dentro do mês de janeiro inteiro até agora. Então em janeiro a gente viu que ele chegou ali perto dos 40 mil dólares, perdão, a cotação, que é muito importante. E quando a gente olha no horizonte maior de um ano, a gente vê que aqueles 40 mil pontos foram de verdade a cotação recorde do Bitcoin, que foi no dia 7 de janeiro, 40.800
884 dólares e 59 centavos. Essa foi a maior cotação do Bitcoin na história. E se olharmos aqui dentro do horizonte de um ano, se você investiu $1.000 um ano atrás, hoje você teria já um retorno de 263 dólares a cada $1.000 investido, ou seja, 263% de ganho em 12 meses. Eu desconheço um investimento tão bom quanto esse do Bitcoin, ok? Como de costume também a gente faz uso de informações aqui do mercado nacional também. Então a gente usa aqui no portal do Bitcoin para pegar informações e dados. E também ver como a cotação está em reais, isso é bem interessante. Então a gente pode ver que aqui o movimento da moeda foi exatamente o mesmo que em dólares, só que aqui a gente vê a cotação dela em reais, então, o que é bom. A gente está vendo aqui que teve um deságio hoje, aqui, ou seja, uma perda de 0,86%. Tá? Não, minto. Aqui está tendo um ganho de 0,03% em 1º de fevereiro. Esse é o ganho diário da moeda. Tá bom? Vamos ver algumas notícias então sobre o Bitcoin que pode ter impactado para explicar um pouco esse movimento de mercado dos últimos tempos. A primeira notícia que temos aqui é de inflação e controle de dólares fazem o interesse por Bitcoin bater recorde na Argentina. Então essa notícia aqui fala que, assim como aconteceu na Venezuela, na verdade a Argentina e a Venezuela têm situações um pouco parecidas, onde o governo está enfrentando séria crise econômica e isso leva a uma alta inflação e, por parte do governo, um controle maior sobre compra de divisas, ou seja, eles não querem perder moedas estrangeiras e eles acabam impondo à população sanções, restrições ou dificuldades em cima da compra de moeda. Tá? Essa notícia aqui fala bastante disso, que a classe média que é a mais impactada por essas oscilações é as que tem buscado uma proteção de valor análogo que ela geralmente faria em dólares, mas usando o Bitcoin. Outro ponto interessante de eles estarem migrando para o Bitcoin, além do próprio controle na compra de dólares que eles estão tendo, é que, dado a política monetária expansionista dos Estados Unidos de emitir moeda por causa da Covid e de tudo isso que está sendo feito lá, a tendência é que haja também inflação lá nos Estados Unidos. Então, para se proteger também da inflação norte-americana, o Bitcoin tem sido uma boa alternativa. Nessa notícia a gente vê também que a Argentina em 2020 adotou medidas monetárias expansionistas, controle de dólar e imposto também de 30% na compra de moeda estrangeira. Tudo isso então faz com que o peso argentino se desvalorize ainda mais e impacte a classe média de maneira mais forte, porque geralmente as classes altas elas têm já algum rendimento já em moeda estrangeira, já têm investimentos feitos fora da localidade, então isso impacta muito mais o médio, a classe média do que a classe alta. Tá? Lembrando que a inflação na Argentina, em 2020, de acordo com a notícia aqui, também foi na casa de 40%. Então, para proteger o que tem de investimento, nada melhor do que uma moeda que é estável e que também não está suscetível a esse tipo de flutuação. Ok? Outra notícia que é interessante que a gente consegue pescar é que 420 milhões de dólares foram perdidos, né? Então, o que significa isso? 400 milhões de traders são liquidados após disparar 17% do Bitcoin. Isso literalmente significa que pessoas perderam dinheiro na casa de 420 milhões de dólares na última semana. Essa notícia aqui está muito vinculada com uma outra do Elon Musk. Então, Elon Musk, para quem não viu, ele colocou no seu perfil do Twitter uma referência ao Bitcoin. Isso foi entendido pelo mercado como se ele estivesse entrando e dando o seu aval para a criptomoeda. Então, em alguns minutos, a moeda então ganhou aí 20% aproximadamente, tá? E teve um ganho assim muito bom. Então, quando a gente olha aqui esse gráfico em 7 dias, essa escalada aqui, ó, chegando a 34.200 dólares, foi muito também por conta do que o Elon Musk fez, colocando no perfil dele simplesmente o que aconteceu com o Bitcoin, que o Bitcoin ele é uma moeda interessante e, entre aspas, dando um aval que pode ser algo a se investir e que as pessoas têm que ir atrás dessa solução ao longo do tempo. O que aconteceu então é que isso gerou um grande fervor no mercado, vamos colocar assim, tá?
o preço aumentou, superou aqui os 38 mil dólares, tá? E haviam traders, haviam pessoas no mercado que estavam descobertas, tá? O termo em inglês seria short, e é muito parecido com o que aconteceu com a Robinhood e a GameStop recentemente na bolsa lá dos Estados Unidos, onde eles estavam apostando na queda da bolsa, e esses traders estavam apostando na queda do Bitcoin. Quando Elon Musk acabou publicando aquilo gerou um certo movimento de apreciação do Bitcoin, e essa apreciação foi contra aquela aposta, e eles acabaram perdendo nesse período de tempo 420 milhões de dólares. Lembrando o que aconteceu na semana passada com a GameStop, qual é o nome do fundo lá? Wall Street Bets, gerou um prejuízo para os grandes hedge funds, os fundos de hedge, superiores a 3 bilhões de dólares. Então assim, a perda aqui foi irrisória perto da perda que aconteceu no mercado de ações de pessoas que estavam descobertas, tá bom? Isso é algo interessante. A última em português que eu queria destacar para vocês é sobre o Fed. Então o Fed dá continuidade à política monetária que ajudou a alta de preços do Bitcoin. O que a gente consegue ver aqui olhando essa notícia? Que o Fed basicamente ele está mantendo os juros dele a zero para as operações que a gente chama de overnight, tá? E ele só vai reverter isso caso haja uma reversão da recessão que está acontecendo por causa da Covid-19. Isso acaba estimulando, e aliás, eles fazem isso de uma forma de estimular a economia para que pequenos e médios empresários possam pegar dinheiro, entre aspas, mais barato, tá? Então, isso faz com que também quem está buscando investimentos já não veja aquela renda fixa, aqueles fundos de renda mais tradicionais como algo atrativo, porque muitos deles estão atrelados com os juros básicos da economia. E então, os ativos alternativos, como é o caso do Bitcoin, acabam sendo mais atrativos. Por quê? Porque eles têm uma maior rentabilidade e também, além disso, é uma forma de você fugir da provável inflação que vai surgir por causa da emissão de moeda para honrar os pacotes de medida de estímulo econômico que está sendo conduzido lá nos Estados Unidos, tá bom? Lembrando que, assim, desde que, isso também está na notícia, desde que o Fed tomou essa primeira iniciativa de zerar os juros lá em setembro de 2020, o Bitcoin já subiu mais de 180%, tá? Então aqui diz até 186% foi o ganho do Bitcoin, aqui ó, disparou, tá vendo? Mais 186%, e os investidores têm olhado para ativos como ouro, prata e Bitcoin como um porto seguro. Então um dos grandes competidores do Bitcoin nessa proteção de valor é a prata, tá? Que é muito transacionada e tem sido muito vinculada. Tem até notícia falando sobre isso aqui, daqui a pouco a gente vai ver em inglês. E o ouro também, que já é conhecido, é uma moeda super valorizada em épocas de crise, tá bom? Notícias em inglês, então, eu trouxe aqui algumas para a gente poder destacar. Então, a primeira é que o Bitcoin atingiu um número recorde de carteiras digitais ativas para o mês de janeiro. Então, estão ativas hoje 22,3 milhões de carteiras, tá? Carteiras digitais. E as carteiras digitais são tanto aquelas vinculadas às plataformas de transação, como aquelas que são de pequenos investidores, de pequenas empresas, pequenas firmas e assim por diante, tá? Então, isso é interessante porque esse tipo de medida é uma das medidas que se usa para identificar se o Bitcoin está tendo ou não bastante procura e bastante demanda, vamos falar assim, tá? Porque quanto mais carteiras que estão habilitadas, maior são os números de potenciais transações ou interações via transferências de moedas de carteira para carteira que se pode acontecer, tá? Então, em janeiro de 2017, havia na casa de 21,6 milhões de wallets, tá? Isso quando a cotação do Bitcoin estava na casa de 19 mil dólares. Hoje a gente então teve um aumento de lá para cá de 700 mil novas carteiras que foram abertas dentro desse tempo, que dá aproximadamente um ganho de 175 mil carteiras por ano que foram criadas desde 2017 para cá, o que só reforça que essa criptomoeda, além de ser um bom investimento, está sendo cada vez mais procurada pelo pequeno, médio e também grande investidor, e é isso que a gente vai ver agora aqui na sequência, tá?
Essa notícia que eu estou colocando aqui tem a ver com aquele movimento que eu falei de short, que eram dos investidores do Wall Street Bets, que era do Reddit e assim por diante, que gerou uma perda na casa de 3 bilhões de dólares aos fundos de hedge lá nos Estados Unidos, tá? Essa notícia aqui fala que, ao contrário do que o hedge fund estão falando, não há expectativa que o Wall Street Bets e análogos façam algum movimento para também extrair valor ou gerar perdas para quem está descoberto em ouro, em prata. Então essa notícia aqui, na verdade, é uma notícia que vem desfazer ou desfalar ou falar que o que os grandes fundos de hedge estão falando é simplesmente plantando desinformação no mercado para influenciar aqui algum movimento no mercado de prata. Basicamente é isso, tá? Essa outra notícia aqui então fala sobre o Bitcoin apresentando um êxodo dentro de uma plataforma chamada Coinbase Pro, e isso significa que é um forte sinal de alta, tá, dentro do mercado. Então, só para entender, Coinbase Pro é uma das plataformas mais conhecidas para transacionar Bitcoin e uma das mais acessíveis, ou seja, ela é muito utilizada para o pequeno, para pessoas que, assim como eu ou você, gostaria de investir no Bitcoin. A Coinbase Pro seria uma delas. Então ela é usada também por pequenos investidores e assim por diante. E o que aconteceu foi que recentemente houve uma saída dessa plataforma na ordem de 15,2 mil bitcoins, que gira em torno de 500 milhões de dólares aí em termos de transação. O que a gente aprende através da leitura desse artigo aqui é que esse movimento aconteceu pois companhias, assim, investindo em Bitcoin acabaram usando uma outra estratégia de negociação que eles chamam de OTC, que é basicamente uma mesa de negociação, vamos falar assim, tá? Que é, deixa eu ver como é que se fala isso em inglês. Over the counter. Over the counter é isso que aconteceu. O que acontece quando usa-se o over the counter e não uma plataforma de negociação direta de criptomoedas? Essas transações ocorrem fora da visão do investidor tradicional comum. Então você acaba, no fim das contas, fazendo transações e essa informação chega tardiamente ao pequeno e médio investidor. Então isso não gera tanto burburinho, tanto ruído no mercado e o preço acaba subindo mais tardiamente. Então se você é uma grande corporação, você usa a plataforma OTC para transacionar, você está praticamente conseguindo comprar durante um tempo maior a um preço menor, porque menos pessoas terão acesso a essa informação. E isso garante que você consiga comprar a um preço melhor e assim não pagar mais caro nessa moeda no futuro, tá? Então por isso que o que aconteceu de saída dessa quantidade de Bitcoin dessa plataforma é um sinal, entre aspas, positivo para o mercado, porque significa que grandes investidores continuam migrando para o Bitcoin, reforçando então um pouco a minha teoria de que o Bitcoin pode ser usado sim como uma ferramenta de hedge dentro do mercado. E a gente já vê isso com grandes companhias entrando para transacionar bitcoins de maneira falando-se de mesa para mesa de negociação sem utilizar necessariamente essas plataformas. Bom, última notícia que eu queria destacar para vocês, mais uma vez, é do Elon Musk continuando suportando ele continua suportando o Bitcoin, dizendo que o Bitcoin é algo bom, trazendo ainda mais um sentimento ainda mais positivo para o Bitcoin para quem quer continuar investindo dentro da moeda, ok? Então a gente já viu que o que ele fez na semana passada já gerou algo positivo. Ele agora reforça aquela posição dele, o que de novo continua trazendo um momento positivo para quem investe ou para quem está pensando em proteger o valor de seus ativos através da compra de Bitcoin, ok? A grosso modo, gente, é isso que eu tinha de notícias para mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado do que a gente viu hoje. Nós vimos então que o Bitcoin continua sendo uma ferramenta boa e positiva para forma de investimento. Nós vimos que a cotação então nas últimas 24 horas cresceu já 4%. Para quem faz day trade aqui então já consegue ter ganhos na ordem de 4% ao dia. Ganho de 5% acumulado nos últimos 7 dias.
no último mês 5,47% e no último ano 263% de valorização. É algo muito bom, muito interessante, tá? Lembrando então, para quem gosta, quem quer conhecer mais, tem os livros, que eu vou colocar todos na descrição aqui do vídeo, que vocês podem adquirir. Se você gostou, mais uma vez, deixe o seu like, ajude a gente a crescer, compartilhe esse vídeo com seus amigos ou para quem está querendo conhecer um pouco mais sobre Bitcoin. E se inscreva, dá uma força para a gente poder crescer de forma orgânica. Ative o sininho das notificações, que toda vez que subir um novo vídeo, você vai ser prontamente avisado, ok? É isso por hoje. Muito obrigado pela atenção. Nos vemos na próxima. Fui.